Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre função composta, tá? Ou composição de função. Esse é um assunto bastante intuitivo e bem interessante, só que a gente tem que tomar bastante cuidado na hora que a gente define as coisas, para a gente não esquecer de alguns casos, né? E nem atropelar o conteúdo. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu tenho aqui a minha definição, ó. Sejam duas funções f de a em b, ó, o domínio da função f é o conjunto A e o contradomínio da função f é o conjunto B. E eu tenho uma função g que o domínio é um conjunto C e o contradomínio é um conjunto D. Tá? Define-se a função composta como isso daqui, ó. A minha função g bola f, tá? Ou você pode chamar de gof também, né? Igual a quem? De A em D, certo? Tá o quê? G bola F de X. Como é que eu calculo isso daqui, né? Como é que eu faço para descobrir qual é essa função? Bom, você vai aplicar a função G na função F, no resultado da função F, tá? Só que você vai fazer isso daqui, ó, para todo x pertencente a A. É evidente que tem que ser para todo x pertencente a A, porque senão não é função. Se você não pode aplicar a relação, né, para todos os x's no domínio, então essa relação não é uma função, então não faz sentido algum a gente falar de função composta. Tá? Agora, para isso daqui acontecer, você não precisa que o contradomínio da função f seja igual ao domínio da função g. Ó. Dá uma olhada aqui. Vamos fazer um esqueminha aqui, ó. Eu tenho aqui um conjunto A, tá certo? Eu tenho aqui um conjunto B. E por enquanto vamos ficar nesses dois, tá? Por enquanto vamos ficar nesses dois. Aqui, ó, eu tenho um elemento X. Vou fazer de azul. Aqui, ó, eu tenho um elemento X. Certo? Quando eu aplico a função f de a em b, ó, quando eu aplico a função f de a em b, esse cara me retorna quem? Eu estou aplicando a função f, em x, então eu retorno f de x. Concorda com isso? Deixa eu botar esse cara um pouco mais para cá. Um pouco mais para cá. Vai ficar melhor, você vai entender por quê. Deixei ele aqui, ó. F de x. Certo? Aí, bom, a primeira parte eu já fiz, né? Que é aplicar a função f e depois eu tenho que aplicar a função g nesse resultado. Eu tenho que aplicar a função g nesse resultado. Então, o que tem que acontecer? Ó? Esse cara daqui, o f de x, ele tem que ser um elemento do meu domínio da função g. Concorda? Porque se ele não for um elemento do domínio da função g, eu não tenho como aplicar a função g a esse cara. Tá? Agora, o fato dele ter que pertencer ao conjunto C não significa que todos os elementos que estão no contradomínio da função f necessariamente também pertençam ao conjunto C, que tornaria os dois conjuntos iguais, né? Porque eu posso ter essa situação aqui, ó. Vamos supor que eu tenho uma função f aqui, ó, que ela faz isso, ó. Ela faz isso aqui, ó. Vou representar aqui, ó, dentro do meu contradomínio, eu vou representar a minha imagem. Tá? A imagem da função. A imagem da função f é isso daqui, ó. É esse conjuntinho aqui. Tá certo? Se esse cara é a imagem, basta que esse pedaço do contradomínio esteja contido no conjunto C. Então eu posso ter um conjunto C aqui assim, ó, por exemplo. Ó.
que não ia fazer a menor diferença, tá vendo? O que precisa acontecer? O que precisa acontecer? A imagem da função f tem que estar contida na interseção desses dois conjuntos, ó. E aí, eu vou aplicar a função g neste resultado e eu vou retornar alguma coisa aqui, ó. Vou retornar alguma coisa aqui. Que vai estar dentro do conjunto D, ó. Aqui está o seu conjunto D. E aqui é a imagem de quem? De Goff. Tá vendo? Para todos os x em A, eu tenho essa transição aqui, ó, até chegar no meu contradomínio D. Não é? O conjunto B e um conjunto C são só... É só uma passagem aqui, né? São conjuntos hospedeiros. Eles estão hospedando esse resultado daqui momentaneamente para eu poder jogar para lá. Tá? Então, ó, para eu poder definir esse cara assim, f de A em B e g de C em D, qual é a relação entre esses dois conjuntos aqui, ó? Vê se não é essa, ó. Tá o quê? A imagem de f esteja contida, eu vou escrever assim, ó, esteja contida em C. Você fala, ué, Felipe, mas você não falou que tem que estar contida na interseção? Tem. Mas você falar que a imagem da função f está contida no conjunto B, você está chovendo no molhado, né? Porque a imagem ela já está contida no contradomínio B, para toda a função. Tá? Então a condição necessária e suficiente é essa daqui, né? A imagem da função f tem que estar contida onde? No domínio da função g. Esse cara daqui, ó, é o domínio de g. Certo? E quem é o cara que aparece aqui? Quem é o cara que aparece aqui? Né? Ó, o x, eu aplico f e dá f de x. No f de x, eu aplico g e vai dar quem? Vai dar o g desse cara. Vai dar o g de f de x. Então aqui vai aparecer, ó, o g de f de x. Por isso que você define a sua função assim, né? Gof de x, ó, é igual a quem? É o g do f de x. É o g do f de x. Então, ó, aqui é f, aqui é g. Aqui, ó, é Goff. Cuidado, tá? Cuidado, que primeiro você aplica f e depois você aplica g, né? E o que aparece aqui é g bola f e não f bola g, né? Cuidado com essa peculiaridade aí das notações, tá bom? Espero que não tenha ficado muito confuso isso aqui, tá? Normalmente quando eu faço no caderno fica melhor, mas vamos lá. Então, beleza. Essa é a nossa definição de função composta. Vamos colocar alguns exemplos aqui, ó, para a gente ver quando que fura e quando que não fura esse cara, tá? Olha só. Exemplo 1. Vamos lá. Eu vou falar assim, ó. Eu tenho uma função f que ela é de R em R, tal que f de x é igual a x ao quadrado menos 2. Tá certo? E eu tenho uma função g que ela é de R mais reais não negativos em R, tal que g de x é igual a x ao quadrado. Certo? Aí eu te pergunto, quem é, né? Não é quanto que vale, porque eu não estou calculando para um x específico, né? Estou querendo calcular a lei de formação e a função em si, né? Quando eu falo a função em si, a gente está falando de domínio, contradomínio e lei de formação,
tá? Eu quero saber quem é a função gof, se ela existe, se ela não existe, né? Aí eu vou lá, finge que eu não tô ligado nisso aqui, aí eu vou lá, né? G bola f de x, ó. Esse cara não é G de f de x? Quanto que vale esse cara? O f de x é igual a x ao quadrado menos 2, né? Não, aqui não é x ao quadrado, aqui é raiz de x que eu falei, né? Eu falei raiz de x e escrevi x ao quadrado. Tô ficando doido. Raiz de x. Tá? Então, ó, esse cara vai ser g de f de x vai ser o g. Quem é f de x? É x ao quadrado menos 2, não é? O que você vai fazer aqui? Ó? O g de x é a raiz de x. O g de 1 é a raiz de 1. O g de 2 é a raiz de 2. O g desse cara é a raiz desse cara. Então vai dar, ó, raiz de x ao quadrado menos 2. Tá? A princípio, você consegue calcular a lei de formação, né, da sua possível função. Só que repara só. Repara só. É para todo x em A, não é? Quem é o A aqui, ó? F de A em B, ó. Eu estou partindo deste conjunto e eu estou chegando neste conjunto, tá vendo? Eu tenho, ó, conjunto A e conjunto D. Então eu estou vindo aqui, ó. Eu estou falando o seguinte, ó. G bola F de R em R, tal que G bola F de x é igual a raiz de x ao quadrado menos 2. Só que você não pode falar que isso é função. Por quê? Tem condição de existência aqui, não tem? Olha só. Você consegue calcular o GOF de zero? GOF de zero dá? Não dá, né? Porque o GOF de zero daria raiz de 0 menos 2, que é raiz de menos 2. Né? Raiz de menos 2 dá um número complexo que não é um número real. Tá fora do conjunto dos reais. Então o que acontece aqui? Ó, isso aqui não é válido, né, para todo x. Ó. Existe x pertencente a A, tal que não existe GOF de x0. Vou chamar de x0 esse cara aqui. Tá? Ou seja, o exemplo 1 não é função. Não é função. Agora, olha o exemplo 2. Tem isso aqui, ó. Agora a minha função f, ela vai ser de R em R+, tal que f de x é igual a x ao quadrado. Tá? Eu tenho uma função g de R em R, tal que g de x é igual a x mais 1. Tá? Tal que g de x é igual a x mais 1. Aí eu te pergunto, você consegue calcular GOF? Né? Você vai lá, GOF de x é igual a quanto? G de f é o g do x ao quadrado, não é? Quanto é que é o g do x ao quadrado? Se o g de x é x mais 1, o desse cara é esse cara mais 1, que vai ser x ao quadrado mais 1. Aí eu te pergunto, é válido para todo x real? Não tem nenhuma restrição aqui, tá vendo? Não tem nenhuma restrição aí. Agora, observe esses conjuntos aqui, ó, o conjunto B e o conjunto C. Eu tenho que observar esse conjunto aqui, ó, e esse conjunto aqui. Ó. Eles são iguais? Não, não são iguais. Esse aqui é real e esse aqui é real não negativo, tá vendo? O conjunto B é diferente do conjunto C. Entretanto, a imagem desse cara é exatamente esse conjunto, não é? Maior ou igual a zero. Então, essa função aqui é sobrejetiva, né? O que eu estou querendo dizer? Que a imagem dela é esse próprio conjunto. Mas o que você precisava saber? Que a imagem dela, ela é um subconjunto desse cara daqui. É um subconjunto. Tá? Então, você consegue definir aqui, ó. Você consegue definir aqui o seu GOF, ó. GOF como? De A
em D, de R em R, tá o quê? Gof de x é igual a x ao quadrado mais 1. Beleza, gente? Tranquilo até aqui? Dá um print aí se quiser. Acho que isso vale a pena. Então, gente, agora a gente vai resolver aqui alguns dos principais problemas que envolvem função composta, porque eu acho que depois que a gente ver isso daqui, tudo vai ficar muito mais claro, tá? Uma coisa eu garanto para vocês, 90% das questões de função composta abordam isso que vai estar no quadro aqui, né? Tá? Repara só, meu primeiro caso é o seguinte, eu te dou a função f e te dou a função g, tá? Eu te dei as duas funções. Eu estou tratando aqui de domínios pertinentes, tá? Domínios e contradomínios pertinentes, de modo que existam as composições, tá? Eu não estou preocupado aqui em ficar analisando se o conjunto está contido no domínio do outro, enfim. Vamos lá. Eu tenho essa função f e essa função g, e eu quero calcular g bola f, tá? Quanto é que vale gof? Quanto é que vale gof de x? Bom, eu sei que esse cara é o g do f de x, tá? Quando você chega aqui, você pode fazer duas coisas, tá? Ou você pode simplesmente já trocar o f de x por esse cara aqui dentro e calcular. Vou fazer assim, ó, tá? Porque você faz do jeito que você achar melhor, tá? É indiferente. Falar que, esse cara vale o g do x ao quadrado mais 4x menos 5. Certo? Que é igual a quanto? Bom, eu vou trocar esse argumento no lugar do x. Vai dar 2 vezes x ao quadrado mais 4x menos 5 menos 3, concorda? 2x menos 3. Tá? Agora, eu posso fazer isso, ou eu posso pensar assim, ó, o g de x não é 2x menos 3? Então, o g de f é 2f menos 3. Então, eu fico com 2f menos 3, que é igual a 2 vezes, ó, o f de x, não é isso? Eu acabo chegando no mesmo resultado. X ao quadrado mais 4x menos 5 menos 3, né? Então, ó, quanto é que vale gof, né? Gof de x, ó, é igual. Tanto faz eu fazer a conta de cima ou de baixo, né? Elas são iguais, né? 2x ao quadrado, ó, 2x ao quadrado mais 8x menos 10 menos 3 menos 13. Certo? E essa daqui, ó, é a lei de formação da minha função gof. Tá? Aí se eu te pergunto, quanto é que vale fog de x? Concorda que você vai fazer a mesma coisa? Só que você vai inverter as funções, né? Aqui na primeira, ó, primeiro eu aplico f para depois aplicar g nesse resultado. Aqui, ó, primeiro eu vou aplicar g, depois eu vou aplicar f nesse resultado. Que vai dar o que aqui, ó? F de g de x, certo? Que vai dar quanto? Bom, o f de g de x, ó, eu vou fazer de um jeito só agora, tá? Não preciso mais fazer dos dois. É o f de 2x menos 3. Certo? E eu vou trocar o 2x menos 3 agora, ó, no argumento da função f, né? O 2x menos 3 vai entrar aqui e aqui. Você vai ficar com o quê? Ó? 2x menos 3 ao quadrado mais 4 vezes 2x menos 3 menos 5. Concorda? Quanto que vai dar fog, então? Fog de x é igual, ó, desenvolve o quadrado. Quadrado do primeiro, 4x2, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai dar 12x, mais 9, mais 8x, menos 12, menos 5. Certo? Então, ó, quanto é que vale fog de x?
Quanto é que vale fog de x? 4x2 menos 12 com mais 8 menos 4x menos 4x. Aí aqui, ó, 9 com menos 12 vai dar menos 3. Menos 3 com menos 5, menos 8, né? Aí, ó. Essa é a lei de formação da sua função fog. São iguais? São iguais? Claro que não, né? São duas parábolas distintas. Não tem como ser igual. Se você está na dúvida, ó, você pode fazer o seguinte, ó. Quanto é que vale o GOF de 0? Troca o x por 0 no GOF. Vai zerar aqui e aqui, vai dar menos 13. E quanto é que vale o fog de 0? Vai zerar aqui e aqui e vai dar menos 8. Cara, se para x igual a 0 já não deu igual, como é que você pode falar que vai ser igual para todos os x's, né? Não vai ter como. O que eu estou querendo dizer com isso daqui, ó? A composição não é comutativa. A composição não é comutativa, né? F bola G não necessariamente é igual a G bola F, né? O fato dela não ser comutativa significa que não vale sempre, né? Mas pode ser que para alguns casos valha, tá? Tanto é que existem as funções inversas, né? Que é um dos próximos assuntos que a gente vai tratar aqui. Tá certo? Esse é o nosso primeiro caso, tá? Eu tenho a função f e tenho a função g, aí eu pergunto, quanto que vale a composição das duas, tanto numa ordem quanto na outra? Repara que eu poderia compor a função g com a função g, né? Ia ficar a função GOG, g bola g. Eu poderia compor a função f com a função f, ia ficar a função FOF, né? E assim, isso é indiferente, eu tenho duas funções e eu consigo compor elas do jeito que eu achar melhor. Ou do jeito que for pedido, né? Normalmente é o que acontece. A gente não fica compondo funções aí aleatoriamente. Tá bom? Aí eu tenho aqui o meu segundo caso, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, uma função f de x igual a 2x mais 4, tá? Eu vou pegar também uma função g de x. Não, aqui agora eu vou falar o seguinte, ó. Aqui agora eu vou falar o seguinte, ó. G bola f de x é igual a x mais 3, tá? Aí a minha pergunta agora mudou, né? A minha pergunta agora é, quanto que vale g de x, ó? Antes eu queria saber quanto é que valiam as composições, agora eu estou dando para você, ó. O que eu estou te dando, ó? Eu estou te dando a função de dentro, eu estou te dando a composição e eu quero saber qual é a função de fora, tá? O caso 3 vai ser similar, né? Eu vou te dar a composição, eu vou te dar a função de fora e eu vou querer a função de dentro. E a gente conseguiu matar os casos possíveis de função composta aqui. Repara, eu quero G, não é? Eu quero G. Repara no seguinte aqui, ó. G bola F é o G do F de x, não é? E esse cara vale x mais 3. Só que quem que é f de x? Esse cara não vale 2x mais 4? Certo? Então eu estou escrevendo aqui, ó, que o g de 2x mais 4 é igual a x mais 3. Certo? O x é uma variável e não uma incógnita, né? O x é uma variável. A gente chama até de variável muda, né? Porque tipo, eu posso mudar ela
para qualquer outra letra que não vai fazer a menor diferença. Por exemplo, eu quero escrever o G de uma letra, né? Não necessariamente X. Se eu conseguir escrever G de J, ou G de Y igual a 2Y mais 5, se o G de Y for 2Y mais 5, o G de X vai ser 2X mais 5, né? Essa variável, ela pouco importa. Então, eu vou trocar esse cara aqui por uma outra letra. Pode ser Y. Vocês estão acostumados com Y, né? O que eu estou falando aqui, ó? Se eu estou falando que o Y é igual a 2x mais 4, certo? Então, 2x é igual a y menos 4, certo? Então, o x é igual a y menos 4 sobre 2, certo? Se o y é igual a se o x é igual a y menos 4 sobre 2, eu consigo escrever o g de y em função de y, porque eu vou trocar esse x por esse cara daqui, ó. Então, eu vou ficar com o quê, ó? G de y igual a x, y menos 4 sobre 2, mais 3, ó. Que é igual y menos 4 com mais 6 vai dar mais 2, ó. Mais 2 sobre 2. Eu posso deixar assim, ou posso escrever isso aqui, né? Y sobre 2 mais 1, tá vendo? Se o g de y é igual a y sobre 2 mais 1, então o g de x é igual a x sobre 2 mais 1. E você calculou aqui, ó, a sua função g de x. Você calculou a função de fora, tá vendo? E o outro exemplo? O outro exemplo a gente vai dar uma roubada aqui, tá? Eu vou falar o seguinte, ó. G de x igual a x sobre 2 mais 1. O que eu tô fazendo? Eu tô pegando o resultado dessa, né? Se g de x é igual a isso e... Vou botar aqui, ó. E... Gof é igual a isso. Quanto que vale f? Quanto que vale f? Repara, agora eu estou te dando a composição, estou te dando a função de fora e quero saber qual é a função de dentro. Tá? O que você vai fazer aqui, ó? Essa aqui é a mais simples, né? Porque olha só, o g de f de x é igual a isso, né? Então escreve aqui, ó. G de f de x é igual a x mais 3, certo? Só que o g de x não é igual a x sobre 2 mais 1. Então repara só, se o g de x é igual a x sobre 2 mais 1, o g de f é f sobre 2 mais 1. E esse cara é igual a x mais 3, concorda? Aqui, ó. Continua igual. Se você multiplicar todo mundo por 2, vê se não vai ficar assim, ó. F de x mais 2 igual a 2x mais 6. Passa esse cara para cá, ó. Vê se você não vai achar que f de x é igual a 2x mais 4. F de x é igual a 2x mais 4. E olha que legal, ó. Ainda bem que deu esse resultado aqui, né? Que era igual a esse, né? Repara, se eu estou trabalhando com as mesmas funções, ó, a composição é igual, né? E o resultado que eu encontrei aqui eu usei como dado. Então a função que eu vou encontrar vai ser o dado da outra, né? 2x mais 4. Tranquilo? Pessoal, esses são os conceitos básicos aí de função composta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Não se esqueça de ativar a notificação, deixar o like no vídeo, compartilhar o vídeo com os amigos e assistir tudo que está no canal, beleza? Valeu, galera, até o próximo vídeo.